Será que treinar só 3 vezes na semana vai te entregar o resultado que você está buscando? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Então, se você é essa pessoa que não tem tempo de treinar, tem uma agenda muito apertada, uma rotina muito complicada, só consegue treinar 3 vezes na semana, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar o que você tem que fazer para fazer com que essas 3 vezes na semana te entregue o resultado que você está tanto buscando, ou seja, para você conseguir emagrecer e definir de fato. Só que para a gente começar a falar desse assunto, primeiro a gente precisa ter duas coisas na cabeça aqui. Primeiro que existem algumas ressalvas em relação ao treino 3 vezes na semana, que a gente precisa estar atento antes de começar a treinar. E a segunda coisa é que se você não der o like agora nesse vídeo e se inscrever no canal para me ajudar a bater 1000 inscritos ainda esse ano, não vai adiantar nada, você não vai ter resultado. Se inscrevendo no canal e dando like, vamos entender quais são essas ressalvas para quem está treinando 3 vezes na semana. É muito importante e a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. A gente precisa entender que é necessário fazer o cardio e fazer a musculação. Você precisa fazer isso, seja dentro de 1 hora ou seja em mais de 1 hora. É interessante que pessoas que treinem apenas 3 vezes na semana dessem uma prioridade para um cardio no final de semana ou, de alguma forma, se movimentasse mais, aumentasse a quantidade de passos que tem no dia para conseguir um gasto calórico maior. Porque quanto maior for o seu gasto calórico durante a semana, mais resultados você vai ter. Só que tem um pequeno detalhe que as pessoas ignoram isso. Treinar 3 vezes na semana para quem está começando ou para quem ainda já está nessa rotina e pretende em breve mudar, é o suficiente para que você consiga alcançar os seus resultados. Porém, você precisa ter estratégia na hora de montar o seu treinamento. Você não vai fazer qualquer tipo de treino, não vai treinar de qualquer jeito, porque afinal, você não tem como ficar compensando o erro amanhã, porque esse amanhã ele custa muito para você, em forma de tempo. Então você precisa ter a mentalidade de que quando você entrar na academia, você vai estar lá entrando para fazer a coisa certa e a coisa séria. Quem treina 3 vezes na semana precisa levar o treino a sério. E é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Já falando sobre essas 3 vezes na semana, você precisa entender que a sua rotina ela tem que ser muito bem definida, porque quem treina 3 vezes na semana não tem espaço para erro. Aliás, até tem espaço para erro quem realmente não está comprometido com o projeto de transformar o corpo. E se você quer a minha ajuda nesse processo de mudança de corpo, de definição muscular, emagrecimento, voltar a ter autoestima de novo, o link da minha consultoria está aqui na descrição do vídeo. Entre em contato comigo que eu posso te ajudar montando um treino específico para você de acordo com a sua rotina, independentemente de quantas vezes na semana você consegue treinar. Link está aqui na descrição. Ter a rotina bem definida é o mínimo que você precisa para conseguir ter resultados treinando 3 vezes na semana. Existem muitas coisas que vão atrapalhar a gente ao longo do tempo nesse processo de treinamento. Quanto mais a sua rotina estiver amarrada em relação ao treino, mais encaixada, fechadinha, menos a chance de você falhar nesse processo de treinamento. Menos você vai furar o treino, menos cansado você vai estar, porque ter rotina te torna previsível, então você consegue evitar alguns erros tendo uma rotina muito bem estruturada de acordo com o seu objetivo, o que já vai nos levar ao nosso próximo item, que é levar o treino a sério. Quem treina 3 vezes na semana precisa entender que cada dia é um único dia, e se você perde esse dia de treino, não tem o que fazer, você perdeu. Se você não consegue repor ele no final de semana, por exemplo, já era. Ou se você treina, por exemplo, de terça, quinta e sábado, você entende que o sábado já é o seu final de semana, ou seja, quando que você vai repor esse treino? Não tem jeito. Então você precisa levar o treino a sério. Definição muscular e emagrecimento só funciona para quem tem compromisso com a mudança. Se você não tem um compromisso com a sua mudança, não adianta nada. Você pode fazer o melhor treino do mundo que não vai resolver, porque isso é um processo que precisa ser levado a sério. E se você não leva esse processo a sério, dificilmente você vai ter aquela transformação de antes e depois na hora que você estiver fazendo os comparativos. Porque, querendo ou não, é com hábito, é de tempos em tempos que você vai conseguir construir esse resultado. Ninguém fica gordo da noite pro dia. E também ninguém vai ficar super sarado, trincado da noite pro dia. Tudo na vida é um processo. E não vai mudar quando a gente fala sobre emagrecimento e definição muscular. Vamos ser mais técnico agora e falar de treinamento. Uma divisão excelente para quem treina só 3 vezes na semana, é iniciante ou intermediário,
Isso funciona até para avançados também, mas vai caber muito melhor na rotina de quem está ali com menos de 1 ano e meio treinando e só tem essas 3 vezes na semana para treinar, que é o tal do full body. Excelente tanto para homens quanto para mulheres. Eu vejo que existe uma resistência muito grande, principalmente dos homens, em relação a esse treinamento, porque a gente não consegue splitar demais esse treino, ou seja, a gente não consegue fazer aquelas divisões muito focadas em muitos grupamentos musculares ao longo da semana, que esse é um privilégio que só quem treina mais de 3 vezes na semana consegue. Só que aí que tá. É por isso que você precisa saber exatamente o que você quer. Porque, primeiro, se você tá num processo de emagrecimento primeiro, onde necessariamente você precisa perder a gordura que tá ali para depois construir a sua musculatura, você precisa focar em exercícios multiarticular, ou seja, excelente full body, tem uma metodologia muito voltada para isso. Esse tipo de treinamento, ele favorece esses exercícios multiarticulares que exigem muito grupamento muscular trabalhando ao mesmo tempo, como supino, remadas, agachamento, é sensacional. Agora, para você que está nessa fase de construção de músculo, seria interessante que em um desses dias, seja você homem ou mulher, tá? Você foque especificamente um grupamento muscular que você queira dar mais ênfase. Então, se você é homem e quer focar mais os seus ombros, um dia na semana você precisa exceder um volume de treino ali para ombros, fazer mais exercícios para ombros, mais séries, ou colocar uma carga mais intensa em cima do ombro para ele se destacar em relação aos outros grupamentos musculares. Se você é mulher, quer aumentar o seu glúteo ali, pega um dia da semana desses 3 dias que você vai treinar e foca bem. Isola aquela musculatura, faz ela crescer mais do que as outras. Sendo assim, você consegue amarrar um treino full body com ênfase na musculatura que você quer mais desenvolver. É claro que se você estiver nesse processo de emagrecimento ainda, onde você precisa perder muito o seu percentual de gordura, talvez ainda não seja interessante você fazer esse foco, já que você precisa focar em pelo menos perder o máximo de gordura possível, e os exercícios multiarticulares vão te proporcionar melhor esse resultado. Você precisa fazer o controle da carga que você está usando para fazer os exercícios. Eu sei que para alguns isso é até óbvio, mas eu vejo que para quem é iniciante ou para quem está ali há 1 ano e meio treinando e parece que estagnou, não sai do lugar, não sabe disso. Você precisa acompanhar as suas cargas para ver se você está tendo um resultado ou não. Qual é o critério que eu, treinador, uso para mudar um exercício ou fazer alguma alteração durante o treino da pessoa? Como que eu faço para saber o que eu tenho que mudar ou não? É com base no controle de carga. É saber quem está evoluindo nas cargas, quem está diminuindo, para eu saber para onde eu vou. Então é muito importante que você sempre esteja tentando aumentar as cargas. É lógico que, se a gente for levar só em consideração o peso que você coloca na barra, o peso que você pega para fazer o exercício, aquilo vai ter um teto. Só que existem outras formas de você aumentar essa carga, fazendo mais repetições com a mesma carga, sempre tentando aumentar de semana a semana. Então é muito importante que você saiba se você está progredindo ou se você está estagnando nas cargas e nos exercícios. Só que de nada adianta você anotar as suas cargas se você não estiver treinando com intensidade. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que principalmente para o público iniciante e intermediário não teria a necessidade de fazer tantos exercícios, nem tantas séries por exercício, por uma questão de simplesmente a pessoa estar treinando fofo? Deixa eu te fazer uma pergunta sincera aqui. Você acha que 3 séries de 10 é pouco ou é muito para um exercício? Se você acha que é pouco, minha amiga, meu amigo, você está treinando muito leve. 3 séries de 10 é o suficiente para quem treina com intensidade de verdade. E como que a gente faz para treinar com intensidade de verdade, da forma segura, principalmente de forma segura? A gente vai colocar o máximo de peso que der para colocar, para a quantidade de repetições que está proposta no seu treino, sem prejudicar a técnica. Sem prejudicar a técnica. Esse negócio de fazer errado, que aí você pega mais. Pô, velho, estamos em 2026. Pelo amor de Deus, para com esse negócio aí. Tá? Eu não tenho muito problema com as minhas alunas, porque elas entendem isso. Mas com os alunos, homens, pelo amor de Deus, filho, tira o ego de lado e treina direito, caramba. É assim que se treina com intensidade correta. Além da construção da massa muscular, a gente também precisa se preocupar com 2 coisas. Primeiro, para quem está naquele processo de emagrecimento, com a melhora da performance da perda de gordura. E para quem está ganhando massa muscular única e exclusivamente, ganhar massa muscular da forma mais limpa possível. E aí a gente não pode deixar de falar
do nosso querido amigo cardio. É necessário que quem está emagrecendo e quem está em busca de definição muscular, independentemente de qual ponto esteja, se seja no momento de ganhar massa muscular ou se tiver no momento de baixar o peso, precisa levar cardio a sério também. A musculação deve ser a prioridade, só que o cardio ele é muito importante para potencializar essa perda da gordura e potencializar o ganho limpo de massa muscular, porque é isso que vai trazer uma boa estrutura para o seu físico, é o ganho seco de músculo. É isso que todo mundo está buscando e é assim que você muda a sua composição corporal. E outra coisa muito importante, cardio, você tem uma infinidade de coisas que você pode fazer, inclusive eu vou deixar aqui no card qual é o melhor cardio que você pode fazer para estar emagrecendo aí. E precisa entender também que cardio não é só a caminhadinha da vovó não, cara. Você precisa botar intensidade nesse cardio também e você também precisa controlar as variáveis do cardio. Ou seja, não é simplesmente sair correndo na esteira, não é simplesmente sair correndo na bicicleta e fazer um passeio na rua aí. Você precisa ter um mínimo de critério. Se você está levando o seu treinamento a sério, você precisa ter um mínimo de critério e também precisa progredir no cardio. Você precisa progredir no cardio, senão você também não vai sair do lugar em relação à queima da gordura. E acho que por último, para finalizar esse vídeo e não menos importante, se você está treinando 3 vezes na semana, você precisa entender que você precisa dar tempo ao tempo. Gente, o processo, seja ele qual for, eu acho que isso não é só para emagrecimento, não é só para definição muscular, eu acho que isso é para a vida. Tudo na vida tem um tempo e você precisa respeitar esse tempo. Às vezes, num primeiro momento, você acha que com 3 vezes na semana, talvez não tenha resultado. E se você seguir esse passo a passo que eu te falei, levar tudo isso aqui a sério, sim, você vai ter resultados. Mas às vezes aquele resultado que você está esperando, ele vai demorar um pouco mais do que uma pessoa que consegue treinar mais vezes na semana, tem mais flexibilidade para fazer cardio. Então, primeira coisa, não se compare e dê tempo ao tempo. Você pode ter certeza que uma pessoa que só treina 3 vezes na semana não treina mais do que isso. No começo do ano e no final do ano vai estar com antes e depois absurdo. Então, se você tá afim mesmo de fazer essa coisa dar certo, você precisa dar tempo ao tempo, mesmo treinando 3 vezes na semana, que você vai conseguir atingir esses resultados. Talvez um pouco mais de tempo de uma pessoa que tem uma flexibilidade maior para poder fazer cardios em outros dias, em dias alternativos, ou fazer um treino 2 vezes no dia, né? Não necessariamente o cardio, mas se você tem aquela restrição de hora, só pode treinar 1 hora por dia, sabe? Quanto mais apertado é a sua rotina, mais tempo vai demorar, só que todo mundo consegue chegar se persistir e se der tempo ao tempo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mas é só isso. Fiquem com Deus e muito obrigado.